Primeiro eu queria parabenizar todos vocês aqui presentes, não só esse painel, os outros têm sido apresentações bem interessantes, o trabalho que vocês têm feito. E enquanto eu vou recebendo aqui as perguntas, eu queria fazer uma pergunta para os três. Eu sei que você já até estava brincando, você já respondeu parte do que eu queria saber, mas eu queria saber o seguinte: como é que funcionou o processo de... A gente sabe que um órgão ele nunca tem um problema só, você tem uma gama de problemas, você tem nele. Como é que funcionou o processo de priorização, o que vai ser atacado, por que isso foi feito, de que forma? Envolveu esforço individual mais de vocês, de convencimento? A gente teve o caso aqui do Jambeiro ontem, que demorou 17 anos tentando lá, deve ter sido uma batalha bem dura. E com relação a ferramental, pessoas, habilidades técnicas e tudo, como foi esse processo? Porque, como você mencionou aqui, a habilidade cientista de dados, ela requer muitas categorias de habilidade, específicas, de competências, obrigado. E isso hoje é uma coisa que no mundo é escasso, né? Então, assim, a pessoa até brinca lá que mesmo no Vale do Silício, isso hoje é difícil de se encontrar. Então, eu vou começar de lá para cá, e aí, se vocês puderem ir respondendo as experiências de vocês, eu agradeço. Bom, falando particularmente do Sebrae, o tema inadimplência é prioridade, inclusive nós temos aí um processo de cancelamento dos microempreendedores individuais inadimplentes, então é um pouco urgente, inclusive veio não só uma coisa nossa, espontânea, mas um pouco também top-down da própria diretoria, né? Em relação à equipe, realmente a gente tem problema, a gente gostaria de ter mais analistas de dados do que efetivamente temos. Isso, a gente tem muitos dados no Sebrae e que a gente deixa de analisar. Mas a gente procura suprir isso com capacitações internas, até a parte de ciência de dados. O Sebrae tem um programa de capacitação, então, anualmente, a gente teve presente, por exemplo, na conferência do Gartner, e isso, a ideia é que a gente aumente a nossa capacidade e consiga completar todos os skills necessários, né? Só complementando ainda um pouquinho, isso é uma coisa da sua área específica ou várias, assim, isso já é uma coisa que no órgão é polinizado, é específico, como é que é lá? Ali, dentro da unidade de gestão estratégica, eu estou falando exclusivamente da minha área, nós somos 3 estatísticos, na verdade, tem eu, o Tomás, está sentado ali, o Nelson está graduando em estatística, então a gente basicamente é a equipe de cientista de dados, assim. Mas a gente tem muito apoio de outros colegas de TI que também estão entrando para essa área, então a gente sabe que é muito complicado ter essa formação completa, mas as pessoas estão se moldando e vendo até um nicho de mercado, né? Mas, por enquanto, no Sebrae, isso está espalhando pela casa, mas, por enquanto, ainda está um pouco restrito a algumas pessoas. Bem, no meu caso, o meu trabalho foi fruto do mestrado. Mestrado que foi um convênio entre o Tribunal de Contas e a Universidade Federal da Paraíba. O tribunal financiou esse curso com 30 alunos, sendo 20 do TCE, 5 da UFPB e 5 de jurisdicionados do tribunal. Então, assim, eu achei por bem fazer um trabalho de pesquisa que, posteriormente, pudesse ser aproveitado pelo tribunal. E após a defesa da dissertação, que minha dissertação assim, tem um foco mais acadêmico, mas eu elaborei um projeto assim, de implementação um pouco diferente do trabalho que eu apresentei aqui, que já está sendo implementado pelo tribunal. E, em relação à equipe, assim, eu trabalhei praticamente sozinho. Às vezes tinha a ajuda do meu colega Everton, que apresentou o trabalho aqui. A gente, às vezes, discutia algum pacote interessante, algum recurso do R, como tratar base de dados, como extrair os dados abertos do tribunal, usando o dplyr, esses pacotes do R mais interessantes. Então, foi isso. Bom, eu gostaria de fazer alguns comentários. Inicialmente, a carreira de cientista de dados, né, olhando para a demanda de profissionais no mundo, ela é a primeira demanda do mundo em 2016 no LinkedIn.
né? Então, assim, ele é o profissional mais procurado no mundo hoje. Se não é a primeira, se você for olhar nos Estados Unidos, é a segunda ou a primeira, na Alemanha, no Reino Unido, no Brasil, né? Em todos os locais. Na DataPrev, no nosso núcleo, na nossa coordenação de análise, estudos e métodos quantitativos, né, eu entrei na DataPrev em 89, e desde 89 a gente já faz estudos na área do fenômeno previdenciário, já trata com informação, né, disseminando as informações do Anuário Estatístico da Previdência Social, do Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho, também uma parceria com o Ministério do Trabalho e também com o INSS. E a forma com que a gente tem trabalhado na DataPrev é um pouco segmentado. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente fala em termos de cientista de dados, a gente está falando de algumas competências, muitas vezes, de ambiente, né? Quando a gente fala mais a parte de, por exemplo, de Big Data, né? Ou seja, tem equipes da DataPrev que estão focadas mais na parte de Big Data, olhando mais a questão do ambiente, né? Tem outras equipes, como a nossa, mais focada mais na parte de estatística em si. Então, assim, tem especialistas dentro da DataPrev, dentro da área do negócio, previdência. Então, assim, quando a gente trabalha numa empresa do porte, do tamanho da DataPrev, na verdade, a gente trabalha numa equipe multidisciplinar para poder tocar um projeto como esse. É isso. Vou começar com as perguntas aqui que eu estou recebendo, do Alex Lopes Pereira. Essa aqui é para o Sávio. A DataPrev já cruzou dados demográficos do êxodo rural com o crescimento dos gastos da aposentadoria rural? Bem específico. Não. Não cruzamos dados relacionados a essa questão de migração, de êxodo, né? Sem considerar esse tipo de estudo. Não. Vou pegar aqui mais outros. Para o Luiz Henrique. Quais os desdobramentos práticos de sua pesquisa para o TCE e para os municípios? Como eu falei na pergunta anterior, após a defesa, eu apresentei no Comitê Técnico do Tribunal de Contas uma proposta de implementação, que é um pouco diferente desse trabalho, que é composta basicamente assim, de uma rotina de acompanhamento da arrecadação tributária dos municípios. Em suma, comparando a receita prevista no orçamento com a receita arrecadada por bimestre e até o bimestre. Isso durante todo o exercício. Caso o município não esteja arrecadando, ou esteja muito discrepante do que está previsto no orçamento, e ele tiver um baixo desempenho no indicador de desempenho tributário municipal, aí a auditoria do tribunal poderá ir em loco para verificar a situação da administração tributária do município. Esse indicador de desempenho tributário ele é composto por uma média geométrica entre um índice de eficiência técnica, que usa o DEA, e um índice de esforço fiscal, que usa a fronteira estocástica. E ele faz um ranking dos municípios com maior desempenho para o menor desempenho. A partir daí, nós separamos de acordo com o planejamento do tribunal e classificamos os municípios em alto desempenho, médio e baixo desempenho. É isso. E o projeto está sendo implementado e, posteriormente, a gente vai desenvolver um aplicativo para que a sociedade tenha acesso a esses dados, acompanhe também a situação do município e que seja utilizado pelos técnicos do tribunal. E, futuramente, a gente pretende automatizar esses trabalhos. Pergunta agora para o Alexandre. Bons dados, primeiro uma constatação aqui, bons resultados com dados primários de questionamento do SEBRAE. O que mais seria possível com os dados da Receita? Bom, tem muita coisa que é possível, né? Quando a gente tem, como até o Pedro mostrou anteriormente, né? A gente hoje vive num mundo com a quantidade de dados, assim, dados hoje não é o problema. Só para levantar uma questão que essa pesquisa primária foi feita, a pesquisa de microempresa e empresa de pequeno porte, a gente terminou de fazer em julho. Então, a gente não terminou, inclusive, a análise em si. Esses são os dados que a gente
alguns dados que a gente trouxe dessa pergunta, mas tem muitas outras perguntas. Em relação à base da Receita, a gente tem trabalhado, a gente tem outros trabalhos também no SEBRAE, né? Também a gente, depois, numa próxima oportunidade, a gente pode apresentar, assim como a DataPrev apresentou alguns trabalhos, a gente tem feito outros trabalhos no SEBRAE também, com dados não só da Receita, como cruzando com o Ministério do Trabalho, que a gente também tem uma parceria, a gente está fechando uma parceria também com a própria DataPrev para ter acesso aos dados da GFIP, GPS. Então, a ideia do SEBRAE hoje é a gente expandir essa quantidade, a massa de dados que nós temos, e aí fica um trabalho bom de ser feito para a gente, que é para analisar, né? Tem muita coisa aí, né? Agora, para o Sávio, bom dia. Gostaria de saber o que determina a escolha do software SaaS, que é pago, no lugar de um free como R ou Python. Essa pergunta do Moraes. Na época, né, que a gente adquiriu a ferramenta SaaS, a gente trabalhava com software de estatística, somente a parte de estatística, que era o SPSS, e a gente estava na busca de uma solução que não fosse, de certa forma, limitada, né? Então, dentro do termo de referência que foi que a compra foi licitada, normalmente, né? Buscou-se, dentro dos requisitos, alguns requisitos onde os software livre não se encaixavam. Mas, de qualquer forma, foi feito através de licitação. E, assim, a SaaS hoje nos atende plenamente para os trabalhos da área de mineração de dados. A gente acabou algumas partes de algumas técnicas, né? A gente acabou não incluindo nesse pacote, né? Por exemplo, a gente não adquiriu a parte de pesquisa operacional, por exemplo, mas basicamente a gente tem o Guide, o Miner, né? Tem a parte de mineração de texto também lá. E uma coisa interessante que eu mencionei na apresentação, que é a questão do ambiente seguro para esse tipo de trabalho. E também a gente tem caminhado também para fazer outras aquisições também. Pergunta agora para o Luiz. Foi concluído no projeto que cidades descentralizadas são mais eficientes. O que é essa descentralização? E a outra segunda pergunta é, como será o app WebShine? Bem, em relação à descentralização, basicamente é a descentralização política, né, e financeira. Tem toda uma teoria por trás que eu resolvi não trazer, porque não ia extrapolar o tempo da apresentação, mas deriva do processo de federalismo fiscal brasileiro, que com a Constituição de 1988 aumentou a autonomia dos municípios, assim, financeiramente, mas aumentou também as responsabilidades dos municípios em relação principalmente à educação e saúde. Então, os municípios passaram a receber parcelas maiores do Fundo Participação, FPM, agora do Fundeb, e tem municípios na Paraíba que chegam a 90% da receita corrente de transferências, basicamente. Então, há uma certa acomodação do gestor, porque ele sabe que vai receber recursos, principalmente se ele tiver afinidade com o governo central, com o governo federal. Ele recebe ainda recursos de convênios, então deixa um pouco de lado a arrecadação de recursos próprios. Então, assim, o município que é mais independente em relação a esse processo, ele deduz que ele tem uma eficiência maior, né? Esse foi o resultado que o modelo de regressão apresentou, né? Eu gostaria só de complementar minha resposta com relação à questão do software livre. Dentro do processo de evolução da mineração de dados dentro da DataPrev, a gente chegou a utilizar alguns softwares livres também, que no caso foi o Canaime, né, entre a transição do SPSS para o SaaS, né? E a gente identificou alguns problemas a nível de software livre, somente na questão da manutenção deles também, né? Era só isso que eu gostaria de pontuar. Eu estava pegando aqui os papéis, Luiz, eu não sei se você respondeu ou não ouvi, você falou do Shiner?
Desculpa, o Shine assim, ainda está pensando como é que vai ser a interface, a parte funcional. Então, definido só assim, a parte do indicador, que vai ter que ter um modelo para o DE, pacote para fronteira estocástica. E a parte de interface, a gente ainda vai definir de acordo com as intenções, né, do órgão. Tem um agora para o Sávio. A pergunta que vale aqui para quase tudo que dos estudos são feitos é: a DataPrev também publica seus resultados, métodos de análise, ou apenas os resultados para a Previdência? Isso é público? Isso é público? Os resultados da mineração de dados Isso. Não são públicos. Por isso que, vocês repararam que eu não apresentei nenhum resultado em si, né? Porque, na verdade, são os resultados dos clientes, né? E, assim, para eu poder apresentar algum resultado, eu preciso da autorização dos clientes. Normalmente, a gente trabalha com dados muito sensíveis, né? Afinal de contas, a gente está falando combate à fraude, né? A gente identifica indícios de irregularidade. É uma coisa interessante também que a gente pensa normalmente quando se fala de fraude. Só é fraude, na verdade, lá no final do processo, né? Ou seja, eu digo sempre que o nosso trabalho de mineração de dados é separar o joio do trigo. Né? Por quê? Porque a gente precisa do trigo para passar para o cliente, para ele fazer o pão. Porque, em cima do que a gente identifica dentro do processo de mineração de dados, é o input para todo um processo de investigação, de levantamento de indícios, de maneira a se formular, a se elaborar, no caso, um dossiê. Muitas vezes, desse dossiê, ele é encaminhado para a Polícia Federal para poder startar operações de Polícia Federal para poder chegar e identificar as pessoas, levantar as provas e processar. E só no final que a gente vai dizer efetivamente que é fraude. Né? Então, assim, a fraude é só no final desse processo. Então, há um cuidado muito grande pela DataPrev com relação à questão desse processo, né? Tanto é que os estatísticos, as pessoas que trabalham com os dados, a gente não tem o acesso direto a esses dados, né? A gente trabalha num ambiente seguro. Para quem não, quer dizer, o que é o ambiente seguro, né? O ambiente seguro a gente, lá no nosso desktop, a gente acessa uma máquina virtual, onde você não consegue baixar nada dessa máquina virtual, e dessa máquina virtual você acessa o ambiente de produção onde estão os dados. Ou seja, as pessoas que acessam os dados, elas não têm como, não tem pendrive, não tem CD para poder baixar, não existe isso, né? Agora, algumas outras formas, né, em termos de parceria que a gente tem proposto também. Eu ouvi falar aí sobre a questão da sala de sigilo, né, que foi até uma das formas que a gente tem proposto para trabalhar com alguns dos clientes também na DataPrev, né, que seria uma forma de se trabalhar também, porque assim, os dados são sensíveis, gente. A questão de segurança interna na DataPrev é uma questão que é levada muito a sério. Uma para o Alexandre agora, pelo Twitter. O uso de variáveis, quer dizer, presumo, pelo que eu vi da sua apresentação, o uso de variáveis como sexo, raça, cor em modelos não podem gerar problemas éticos ou étnicos em analytics? Bom, primeiramente, são preditores, né? Na verdade, eu estou utilizando a ideia de utilizar no modelo essas variáveis, quando a gente escolheu, foi tornar também um modelo um pouco operacional. Ou seja, eu tenho uma probabilidade a priori antes que ele venha ser atendido pelo Sebrae. E essas são variáveis que eu já tenho de cara em outras bases, como da própria Receita, do Ministério do Trabalho e Emprego, o próprio IBGE. Então, na verdade, não acredito ser um problema ético, é uma questão muito também do nosso perfil demográfico, né? Então, se a gente tem um problema segmentado, por que não a gente expor isso? A ideia, inclusive, dos dados é subsidiar para a elaboração de políticas que a gente reduza e não tenha mais essas características, né?
Algumas coisas são características humanas. Então, o homem, por que o homem é mais inadimplente que a mulher? Então, a gente leva outros pensamentos, inclusive, e provavelmente outros estudos derivados desse. Tenho mais um aqui para o Luiz. Seu estudo poderia direcionar uma medida de concentração de municípios, já que muitos dos 5.700 são dependentes? Acho que perguntou de uma maneira mais ampla os municípios, né, no caso do país inteiro. Bem, poderia, mas talvez, né, nós tivéssemos uma limitação em relação ao modelo DEA, em relação aos inputs, porque os inputs que foram selecionados, eu extraí da base de dados do Tribunal de Contas. Lá dá para a gente saber quanto foi o gasto das secretarias, por várias classificações da despesa, dá para saber número de servidores e outras informações assim, bem detalhadas que a gente usa no dia a dia do trabalho. Já para outros estados, eu não sei dizer se poderia ter o mesmo nível de detalhamento de informação. Tanto é que, quando eu iniciei a escolha do tema da dissertação, eu vi um trabalho similar até aqui da UNB, que acho que o mestrando pegou assim, a despesa total do município e o número de servidores total do município. Ele pegou uma base nacional. Então, assim, eu resolvi limitar o meu estudo ao estado da Paraíba porque a gente tinha essa possibilidade de filtrar e se aproximar mais da realidade. A última pergunta que eu tenho aqui, do Denis Oliveira, do SERPRO, para o Sávio. Ele fala o seguinte: foram citadas duas metodologias de processo de MD, mineração de dados, sendo que a DataPrev optou pela CRISP-DM. Quais as vantagens desta em relação à outra, KDD? Olha, na verdade eu considerei a CRISP-DM mais adequada para os processos internos da empresa, né? A metodologia do KDD, inclusive, que é própria até utilizada às vezes na SAS, né, que é o tal do SEMA, é uma outra metodologia, né? Em termos de, ao invés de você partir da questão de negócio até a solução, na verdade, você passa por um processo de exploração também, né? É uma outra abordagem, né? Conhecendo as características da DataPrev, eu achei mais adequada a da CRISP-DM, né? Onde você tem, a cada etapa, né, você tem um fechamento, né? Tanto no entendimento da questão do negócio, você tem todo um processo de documentação também que é feito, né? E é só uma questão, acredito eu, de abordagem. Talvez no SERPRO seja uma outra metodologia que seja mais adequada ao SERPRO. Porque, por exemplo, no caso da DataPrev, muitas das vezes as coisas são mais segmentadas. Então, assim, a cada etapa, você, muitas vezes, tem a sua particularidade também. Então, assim, a gente teria que entrar um pouquinho mais na questão da metodologia, mas, assim, respondendo a pergunta, né, eu olhando para a DataPrev internamente, do que eu conheço da DataPrev e do método de trabalho que a gente tem dentro da nossa coordenação, eu achei melhor a adequação da metodologia da CRISP-DM. E hoje é um processo interno da DataPrev, né, ou seja, esse processo interno vem desde a chegada da demanda do cliente, existe todo o processo baseado na metodologia da CRISP-DM. Bom, vamos encerrar o painel agora. Queria agradecer aos três pelo tempo que se dispuseram aqui a apresentar, pelos bons trabalhos e resultados. Quer falar? Pode falar. Não, na verdade, eu queria fazer um convite, né, para vocês, caso o pessoal seja do Rio de Janeiro, ou tenha disponibilidade de ir para o Rio de Janeiro. Agora, na quinta-feira, na parte da manhã, a gente vai fazer um fórum de TIC na DataPrev, cujo tema é Internet das Coisas. Vai ser lá no prédio da Álvaro Rodrigues, em Botafogo, na rua Professor Álvaro Rodrigues, 460, no bairro do Botafogo, né? Vai ser na parte da manhã, e eu gostaria de fazer o convite para vocês, que é um tema bem interessante também. Bom, fica aí o convite, então agradecer a vocês. Só lembrando, a gente volta aqui
às 14h30, mas as oficinas voltam às 14h, tá? Temos 2 oficinas aqui, Introdução aos Modelos de Equações Estruturais usando ONIX, do Pedro Henrique Mello Albuquerque, Laboratório 6, às 14 horas, e a outra é Uso de Software R para a Detecção de Transações Atípicas, do Jonas, desculpe se eu pronunciar errado, Liebel. Também às 14 horas no Lab 4, certo? Ontem, as oficinas que tiveram, elas lotaram rapidamente, então, por ordem de chegada, pedir que quem se interessar se dirija lá o quanto antes para assegurar a sua participação. São 25 vagas em cada um deles, certo? E vamos agora para o almoço. Para quem não ouviu ontem, tem food trucks aqui atrás, tem comida desde hambúrguer até japonês aqui atrás, e ao contrário do que o Wesley falou, tem cerveja mesmo lá, mas fique à vontade, espero que vocês se controlem. Fica aqui atrás, tá ok? Obrigado a todos aí.